bem tranquilinho, dá para deixar na tela grande. Tá? Exercícios dessa aula são tranquilos mesmo, tá, gente? O importante é você saber fazer as somas vetoriais, né? Que a gente já falou. A física está presente em quase todos os momentos da nossa vida, como, por exemplo, temos movimento, os movimentos, as forças, a energia, a matéria, o calor, o som, a luz, a eletricidade, os átomos, etc. No estudo de tais fenômenos, falamos de grandezas escalares e das grandezas vetoriais. São exemplos de grandezas escalares. Gente, acabei de ver uma coisa aqui que eu não comentei. Energia, eu não tinha comentado na minha aula. Né? Energia, galera. Quando você come uma barra de chocolate, você está adquirindo energia. Não está escrito lá, a unidade de energia alimentar é quilocaloria. Não está escrito, você acabou de ingerir 20 quilocalorias para a direita. Porque energia não é vetorial. Energia é escalar. Todas as energias são escalares. Energia elétrica, energia cinética, energia potencial, energia luminosa, energia nuclear, qualquer energia são grandezas escalares, tá bom? São exemplos de grandezas escalares. Vamos lá. Comprimento? Ok. Velocidade? Não. Então já não é a letra A. Peso? Peso é uma força, então é vetorial. Quantidade de movimento é vetorial, gente. Tempo é escalar. Eu não tinha falado de tempo na minha aula. Tempo é escalar. Tempo é escalar. Distância também é escalar. Então, se você pegar a distância entre dois pontos, vale 20 centímetros, independente se você medir de um lado aqui para lá ou de lá para cá, isso não faz diferença. Então, distância é escalar também. Distância é escalar. Certo? Esse aqui, ok. Aceleração não, galera. Aceleração é vetorial. Campo elétrico, esse eu falei, é vetorial. Deslocamento é vetorial. Tempo é escalar. Temperatura é escalar. Campo magnético é vetorial, galera. Energia é escalar. Corrente elétrica é escalar. E massa é escalar. Então, a alternativa correta, letrinha E, meus amigos. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Um avião tem velocidade com módulo 500 km por hora, direção horizontal e sentido para a direita. Velocidade é vetorial, né? Horizontal para a direita. Um corpo tem peso de 100 newtons. Para onde aponta o peso do corpo? Para o centro da Terra. Direção vertical e sentido para baixo. É vetorial também. A massa vale 80. Massa já é escalar, né? Assinale a opção que classifica corretamente as grandezas citadas como escalares ou vetoriais. Velocidade é vetorial. Então, onde está a velocidade escalar aqui, ó, está errado. Então, essa letra B pode jogar fora. Velocidade é vetorial. Então, joga fora a letra C. Tá aqui, ó, velocidade vetorial, ok. Velocidade vetorial, ok. Velocidade vetorial, ok. Peso é uma força que aponta para o centro da Terra, é vetorial. Então, onde tiver escrito escalar, joga fora. Então, por enquanto, já jogamos fora a letra B, já jogamos fora a letra C, já jogamos fora a letra D. E massa é escalar, né? Então, onde tiver massa escrito vetorial, está errado. Jogamos fora a letra A. Então, só pode ser a letra E de helicóptero, mais uma vez. Vamos ver. Velocidade é vetorial? Sim. Peso é vetorial? Sim, é uma força. E massa escalar. Perfeito. Então já fizemos a questão número 2, letrinha E. Vamos agora para a questãozinha 3. Vamos lá. Duas forças F1 e F2 têm direções perpendiculares com módulos 5 newtons e 12 newtons. Desenhe na folha de respostas a força resultante entre F1 e F2 pela regra do paralelogramo e calcule o seu módulo. Então vamos lá. Então na letrinha A, a gente vai desenhar, como ele está pedindo. Aqui o quadriculado vai me ajudar. Então eu tenho aqui, ó, uma força F1 e nós temos aqui uma força F2. Estou desenhando o F2 maior porque na figura está maior. Como é que a gente faz? Método do paralelogramo. Ó, o quadriculado me ajudando aqui. Método do paralelogramo.
E agora vamos desenhar o vetor resultante. Aqui está. Deixar bem bonitinho aqui, ó. Pronto. Pronto. Aqui está a resultante, beleza? O certo é desenhar vetorzinho em cima desses nomes, porque esses nomes representam um vetor, tá, gente? É só um símbolo, tá? Então, desenhe a folha de resposta resultante FF2 para que e calcule o seu módulo. Calcular o módulo é calcular seu valor. Quando está junto, soma, oposto, subtrai. Quando forma 90 graus, Pitágoras. Então, vamos lá? R ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Vamos que vamos. Resultante ao quadrado é igual a F1 é 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, né? Então, R ao quadrado é igual a 25 mais 144. Então, resultante ao quadrado vai dar 169, tá certo? Exatamente. Então, o valor da resultante é a raiz quadrada de 169, portanto, 13 newtons. Então, um vetor vale 5, o outro vetor vale 12, e a resultante vai dar 13 newtons. Aqui está. Beleza? A letra A já foi. Vamos agora para a letra B. Descreva e represente na figura como deverá ser uma terceira força F3 para que a resultante dessas três seja nula. Use na resposta a regra do polígono para somar vetores. A regra do polígono a gente vai ver numa outra aula, então não vou usar nesse exercício a regra do polígono, tá? Isso a gente vai ver na terceira aula de matemática vetorial, tá bom? Então hoje é a primeira aula, regra do polígono eu usarei depois. Aqui eu vou usar bem o óbvio, galera. Que é o seguinte, você sabe que o F1 e o F2 unidos vai ter a direção e o sentido dada por esse vetor laranja aqui, tá? Então, se você quer que a resultante seja nula, eu vou desenhar esse vetor laranja aqui, ó, e você vai reparar que eu vou desenhar com precisão, porque ele é 3 quadradinhos para a direita, 1, 2, 3, 4, 5 para cima. 1, 2, 3, aqui está, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui está aquele vetor resultante, que é a soma do vetor F1 com o vetor F2, eu vou chamar de... No exercício anterior, na letra A, eu chamei de resultante. Eu posso mudar o nome dele, tá? Eu vou chamar de F12, porque é a soma do vetor 1 com o vetor 2, beleza? Agora, se eu quero um vetor que sozinho anule todo mundo, porque é isso que eu estou pedindo, um vetor que sozinho anule toda a galera, esse vetor vai ter que anular esse cara aqui, ó. E como é que um vetor anula outro? Simples, ele tem que ter sentido oposto. Mas não basta ter sentido oposto, ele vai ter que ter exatamente o mesmo valor. Então aqui você vai desenhar com o mesmo tamanho, tá? E aqui, como ele é 3 para a direita, 5 para cima, esse vetor que vai anular tem que ser 3 para a esquerda e 5 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Ih, vai dar bem aqui no limite da imagem, hein? Mas não tem problema não. Aqui está o vetor que sozinho anula os outros dois. É o vetor F3. E qual tem que ser o valor do vetor F3? É assim que a gente fala, quando a gente quer falar valor, a gente coloca em módulo, tá? Então, o valor desse vetor F3 vai ter que ser o oposto dessa junção de F1 com F2 e de mesmo valor, né? Ou seja, ele vai ter que ter 13 newtons, só que no sentido oposto a esse vetor laranja aqui. Tá certo? Matamos aí. Vamos então para o próximo exercício, exercício número 4. Considere duas forças F1 e F2 de intensidades constantes, F1 vale 6 e F2 vale 8. Vamos lá. Seja o ângulo θ formado entre F1 e F2. Responda para os quesitos que seguem. Por que a força é uma grandeza vetorial? Essa daqui eu não vou nem escrever, gente, eu vou falar, tá? Força é uma grandeza vetorial, pois necessita da informação de sentido.
tá? Ponto. Vou repetir. Força é vetorial, pois necessita da informação de sentido. Quais são os valores máximos e mínimos da intensidade resultante entre F1 e F2 e indique os seguintes valores de θ? Tá bom, então vamos lá. Então agora a gente vai para B, tá? Na letra B, ele quer saber quanto vale a resultante máxima. A resultante máxima se dá quando eles estão juntos, ou seja, quando o ângulo entre eles é zero. Então, quando o ângulo entre eles é 0 graus, eles estão juntos. E, nesse caso, a resultante máxima é só fazer F1 mais F2. Então, a resultante máxima vai ser um vetor que vale 6 mais 8 vetor que vale 8. A resultante máxima vai ser 14 newtons. Então, quando esses dois vetores estiverem juntos, ou seja, o ângulo deles for 0 graus, é a resultante máxima de 14 newtons. Quando que a resultante vai ser mínima, galera? Quando eles estiverem opostos. E quando eles estiverem opostos, o ângulo entre eles, né? Deixa eu pegar aqui mais uma caneta, né? Então, quando eles estiverem opostos, o ângulo entre eles vai ser de 180 graus. Tá certo? Então, vamos lá. Quando o ângulo for 180 graus, é a resultante mínima. Aí você vai pegar o maior, que é o F2, menos o menor, que é o F1. Então, a resultante mínima vai ser 8 menos 6. A resultante mínima vai dar 2 newtons. Pronto, já achamos a resultante máxima, já achamos a resultante mínima. Na letra C, para o ângulo 90 graus, qual a intensidade? Opa, quando o ângulo é 90 graus, aí você tem aquela situação em que os vetores são perpendiculares entre si, e se eles são perpendiculares entre si, você vai usar Pitágoras, galera. Resultante ao quadrado, F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, certo? Então vai ficar resultante ao quadrado é igual, um deles vale 6 ao quadrado, o outro vale 8 ao quadrado. De novo é o triângulo pitagórico 3, 4, 5, só que multiplicado por 2, né? Então vai ficar 6, 8, 10. Sérgio, não sei isso daí de triângulo pitagórico. É bom para você fazer conta rápida, ó. Então, quando um lado do triângulo é 3, o outro lado do triângulo é 4, tá? Isso para triângulo retângulo. A hipotenusa vale 5. E os seus múltiplos também, tá? Então, você multiplica o 3, 4, 5 por 2. Um lado é 6, o outro lado é 8, a hipotenusa vai ser 10. Aqui é 36 mais 64, então resultante ao quadrado é igual a 100, tirou a raiz, vai dar 10 newtons, galera. Então aqui nós já matamos a questão número 4. Vamos então encerrar nossa aula com o exercício número 5. Esse daqui é um pouquinho mais difícil para a galerinha que está pensando aí em prestar vestibulares mais concorridos, tá? Ou provas militares. Considere 3 forças, F1, F2, F3, intensidades iguais a 3, 4 e 6 newtons. Então vamos lá. Vem comigo, ó. F1 vale 3 newtons, F2 vale 4 newtons e F3 vale 6 newtons. A letra A ele quer a resultante mínima, a letra B ele quer a resultante máxima. Eu vou me permitir matar primeiro a letra B, que ela é mais facilzinha, tá? A letra A é um pouquinho mais difícil. Na letra B, como ele quer a resultante máxima, esse caso aqui é fácil, né? É só você somar todo mundo no mesmo sentido, tá? Aí você vai ter a máxima. Então, a resultante máxima é quando elas estão no mesmo sentido. Aí você vai fazer F1 mais F2 mais F3. Então, a resultante máxima vai dar 3 mais 4 mais 6. Beleza? Então, isso daqui vai dar 13 newtons. Muito bem. Agora, na letra A, ele quer a resultante mínima. A resultante mínima, galera, é fácil você descobrir quando você tem só 2 vetores, porque é só subtrair. E quando tem 3 vetores, como é que você faz? Né?
aqui tem uma sacada. Desses 3 vetores, você percebe que tem um que é mais intenso. Deixa ele separado. No caso aqui, o de 3 newtons. Tá? Agora, os outros 2 que sobraram, que são os 2 menos intensos, ou de 3 newtons, de 4 newtons, faça a mínima deles e faça a máxima deles. Tá? Então vamos lá. Então como é que você acharia a resultante mínima entre o vetor F1 e F2? Ó, eu já não vou nem fazer a continha aqui, ó. Vetor F1 e F2 mínimo. Mínimo é só você subtrair, né? Então só entre os dois, ó, entre os dois menores. Deixa aquele maior separado. Então a mínima entre 4 e 3, quando eles estão opostos, 4 para um lado, 3 para o outro, vai dar 1. Então a mínima dos dois vetores menos intensos dá 1. E qual é a máxima desses dois? Aí é só somar, né? Então você pega os dois mais fraquinhos e soma para saber qual é a máxima deles. 3 com 4, 7. Então vamos entender. Você deixa o vetor mais intenso separado. Pega os menos intensos. Esses menos intensos, eles têm uma resultante desses dois juntos, mínima possível e máxima possível. Nesse caso, o que você vai ter? Aqui, ó, é o valor do F12. Ah, deixa eu mudar de tela, né? Que aí ficou meio... Opa, desculpa, botão errado. Pronto. Aqui está, né? O vetor F12. Ele assume valores desde 1 até 7. Então, esses vetores de 3 newtons, de 4 newtons, unidos, eles têm este intervalo de resultante dos dois, tá? De 1 até 7. Agora, enxergue o vetor maior, o F3. Ele vale 6 newtons. Esse 6 newtons está dentro do intervalo dos outros dois? Está. Aqui, ó. Se ele está dentro do intervalo, olha o que vai acontecer. Significa, vamos pensar que é uma caixa. Significa que há um certo ângulo possível, né, entre os dois mais fracos, se tiver junto dá 7. Então pensa os dois mais fracos. Um que vale 3 e um que vale 4. Se tiver junto é 7. Se tiver oposto, dá 1. Mas tem um certo ângulo intermediário, que eu não sei quanto que é, tá? Que não vai dar 7, mas vai dar um valor um pouco menor que 7, por exemplo, 6. Ah, Sérgio, entendi. Então, esses dois podem produzir valores desde 7 até 1. E eles podem produzir, dependendo do ângulo, o valor 6. Ou seja, o vetor F1 e o vetor F2, dependendo de um ângulo entre eles, que não importa para a gente agora que ângulo seria este, eles conseguiriam produzir um vetor resultante dos dois que daria 6 newtons. De tal maneira em que, se o vetor F3 tiver no sentido oposto, esse de 6 com esse de 6 se equilibram, portanto, a resultante mínima desses três juntos é 0. Olhem. Então, qual é a menor resultante possível desses três vetores? 0. Porque eu consigo associar os dois mais fracos para equilibrar o terceiro. Deu para entender? Então, tem um certo ângulo que eu consigo usar os dois mais fracos para anular o terceiro, dando o resultante 0. Então, como é que você descobre isso? Como é que é o método? Pega os dois mais fracos e acha o intervalo de valores, do mínimo ao máximo. Se o terceiro valor estiver dentro desse intervalo, dá para ter o vetor resultante nulo. Então, nesse caso, o vetor mínimo é 0. Tá bom? Muito bem, meus amigos. Então, por aqui eu encerro a minha aula, tá? Lembrando de você se inscrever nos meus canais, tá? De você comentar, de você se tornar inscrito aí e tudo mais, tá bom?
Um grande abraço, não perca as próximas 2 aulas que a gente vai continuar no tema de matemática vetorial. Até breve, galerinha. Tchau, tchau.